Bom dia, aqui quem está falando é o professor Jamerson e neste vídeo estaremos dando continuação a dicas para adquirir fluência de forma rápida e eficaz, certo? Como já tenho com relação a algumas técnicas que tenho usado para poder aprender algumas línguas e darei continuidade a isso. Certo? Algumas pessoas têm perguntado a quantidade de tempo, que nós sabemos que o tempo é um fator fundamental na aprendizagem de uma língua. Então, é uma pergunta muito frequente. Quanto tempo devemos dedicar ao aprendizado da língua em si? Bem, isso é uma resposta muito peculiar. Cada pessoa vai adequar o tempo de acordo com a sua vida e as peculiaridades de sua vida, certo? Há pessoas que trabalham, outras trabalham e estudam, então é óbvio que uma pessoa que trabalha e estuda terá muito menos tempo que uma pessoa que apenas trabalha ou que apenas estuda, ou que não faz nenhuma das duas coisas, certo? Então, essa é a questão. O que eu posso dizer de antemão é, quanto mais tempo você dedicar ao estudo da língua, mais rápido será o seu rendimento. Então você me diz, certo, e como é que eu tenho que estudar? Quais seriam as técnicas? Existem milhões de técnicas, mas algumas que eu tenho usado realmente, aconselho, realmente funcionam, certo? Entre uma delas, um dos fatores que eu vejo como falha na programação de estudo de algumas pessoas é o fato de essas pessoas estudarem uma certa habilidade da língua por muitas horas seguidas, e isso muitas vezes causa um certo tédio. Me dê um exemplo. O exemplo é o seguinte: você vai querer estudar a parte auditiva e você passa 20 é muito, embora já seja possível fazer isso. Você passa 6 horas estudando só a parte auditiva. Se torna um saco, certo? Por quê? Porque, a menos, claro, que você use a técnica que eu tenho explicado no vídeo anterior, da qual você pode passar horas escutando. Você tem um computador ou um toca-CDs e você pode deixar horas o áudio num volume que não venha a atrapalhar seus outros afazeres, e dessa forma você estará trabalhando a parte auditiva, certo? Obviamente que se você estiver prestando muita atenção, o rendimento será maior. O que não significa que se você não tiver ou estiver prestando tanta atenção, seu rendimento será menor. Haja em vista que isso já é provado por estudos científicos, nós conseguimos captar certos sons até enquanto estamos dormindo, certo? Isso explica muitas vezes o fato de você estar dormindo e escutar certas pessoas falando e você pensar que é um sonho. Não, é errado. Você estava escutando as pessoas falando realmente, certo? Apenas de uma impressão que você estava sonhando. Ou você até sonhou, mas o que acontece é que esse sonho foi gerado ou influenciado pela pessoa que estava falando. Então esse é um dos fatores que ajudam bastante. A quantidade de tempo deve ser adequada aos seus interesses e à sua vida, certo? 1 hora por dia, 2 horas por dia. Se você faz cursos, você não vai ser suficiente o curso que você faz para que você tenha um bom rendimento. Você vai ter que estudar por fora. Todos os cursos aconselham isso. Por fora no sentido de você estar em casa, certo? Para poder reforçar o conhecimento que é atribuído ao curso. Se você vai estudar de forma autodidata, certo? Pegando dicas e etc e tal, você deve se dedicar um pouco mais pela questão de você não ter instrutor. O fato de não ter instrutor ajuda em algumas coisas,
e atrapalha em outras. Ajuda algumas vezes pelo fato que alguns instrutores, ao invés de ajudar, terminam atrapalhando você, certo? Com alguns comentários, digamos, inadequados, certo? Às vezes por imaturidade, eles fazem alguns comentários do tipo: seu rendimento está péssimo, você não está indo bem, e etc e tal. E muitas vezes isso desmotiva o aprendiz. E muitas pessoas, eu já vi, não dois ou três casos, já vi dezenas de casos de pessoas que desistiram de aprender alguma coisa só pelo fato de um comentário infeliz de alguma pessoa que não tinha uma certa percepção com relação a isso. E desistiram definitivamente, o que eu acho uma pena, certo? Então foi sempre algo que eu deixei muito claro para mim quando estava estudando, foi que a influência da opinião alheia nunca iria alterar a minha concepção e o meu objetivo de aprender um determinado assunto. Pouco me importa a opinião dessas pessoas quando não são benéficas. Eu só aceito as opiniões que são benéficas e úteis. O que não for benéfico ou útil, não tenho um mínimo de atenção, certo? Então você pode dedicar 2 horas da sua vida a estudar. Quantos dias na semana? Eu diria que de preferência todos os dias, certo? 1h30 por dia, 2 horas por dia. Mas se você não tiver todo esse tempo, você tente pelo menos 3 dias na semana, ou 4. Lembrando que quanto mais você se debruçar na língua, mais facilidade você terá na aquisição desse novo conhecimento, certo? Espero que vocês tenham gostado da segunda parte desse vídeo e que essas dicas sejam muito úteis para vocês que estão assistindo aprenderem novas línguas, certo? Tenham um ótimo dia e da Svidania.